Fala galera, como é que vocês estão? Galera, no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que assombra muitos fotógrafos iniciantes, videomakers também, mas de uma forma geral todo mundo que está iniciando na fotografia, está querendo comprar sua câmera nova ou até mesmo fazer um upgrade, essa dúvida pega muita gente. APS-C ou full frame? Qual o sensor que eu devo escolher ao comprar a minha câmera? E de fato, qual a diferença que isso faz na prática? Tem alguma diferença ou é só aquele fatorzinho de crop mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, tá chovendo pra caramba, eu só espero que isso não esteja atrapalhando o áudio do vídeo. Me ajuda aí, microfone. Então, galera, falando em termos físicos, qual que é a diferença real de um sensor APS-C, ou popularmente conhecido como um sensor cropado, para um sensor full frame, ou sensor de quadro cheio, sensor 35mm. Falando fisicamente, a diferença entre os sensores é que o full frame, naturalmente, é um sensor maior, é um sensor que ocupa um espaço maior dentro da sua câmera. O sensor APS-C ele possui dimensões de 22,2 por 14,8 milímetros. Então esse é o tamanho de um sensor em... Nossa! Cara, tá chovendo demais. Então, galera, 22,2 por 14,8 milímetros. Essa é a milimetragem do sensor APS-C. Já do sensor full frame, a gente nota um tamanho de 36 por 24 milímetros. Então, é um sensor realmente consideravelmente maior do que o sensor APS-C. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aí na tela, que é da minha Canon T3i, em uma DSLR, que tem um sensor APS-C, e da minha Canon RP, que é uma full frame e um corpo de mirrorless. Naturalmente, o sensor full frame aí da RP vai estar maior, porque ele está mais na frente também, mas para vocês terem uma dimensão do tamanho do sensor de cada uma delas. Então, em relação a essa diferença de tamanho, a gente pode dizer que o sensor full frame ele chega a ser até 63% maior do que o sensor APS-C. Ou então a gente fala aquele famoso fator de crop, onde ele é 1,6 vezes maior do que o sensor cropado. Então, no que isso implica, gente? Implica que a gente vê muita gente falando sobre isso. Se você nunca ouviu esse termo, o sensor cropado ele tem um fator de corte de 1,6, que é em relação ao sensor full frame. Então, toda vez que a gente for colocar uma lente, seja full frame ou seja lente APS-C, né, lente cropada, sempre aquele númerozinho que vai estar declarando ali, ele vai ter um fator de crop de 1,6. A gente está falando da Canon, tem câmeras que tem o fator de crop de 1,5, tem câmeras que tem de 1,56, alguma coisa nesse sentido, mas a gente fala que na média de 1,6 ali o fator de corte. Então isso faz, por exemplo, com que uma 50mm, uma cinquentinha, se torne uma 80mm em um sensor APS-C. Então é por isso que normalmente a gente vê falando que toda lente mais recomendada, principalmente para quem está iniciando, é uma 50mm, porque ela é uma boa lente com desfoque legal, com um preço, um custo-benefício, e ela vai ser uma excelente lente de retratos, já que ela vai estar nesse fator de 80mm ali em um sensor full frame, então você vai conseguir um desfoque muito legal, uma profundidade de campo muito interessante, mas dessa forma você não vai conseguir, provavelmente, para você fazer um corpo inteiro, você vai precisar se afastar bastante do seu modelo ali, do seu assunto, para que você consiga encher o seu quadro num sensor APS-C. Então, pera aí, Jean, quer dizer que se eu compro uma lente cropada e ela fala lá 50mm, ela não é 50mm? Não, gente, ela para o sensor cropado, ela vai se tornar uma 80mm. A questão da milimetragem da lente ali, 50mm é uma distância focal real daquela lente. Ela é de fato uma lente 50mm, ela não muda esse fator, senão você compraria uma lente cropada onde já viria 80mm, mas não é esse o caso, ela é uma lente 50mm, isso você não pode descartar essa opção. Mas ao você colocar ela numa câmera com sensor APS-C, ela vai se tornar uma 80mm. E se eu colocar uma lente cropada em um sensor full frame, o que acontece? Galera, isso é um assunto muito legal, dá até pra gente falar isso num próximo vídeo, mas em resumo eu posso dizer aqui pra vocês que o que vai acontecer é que ela vai sim entregar 50mm, mas como ela é uma lente cropada, o que isso implica? Ela foi construída com elementos menores, com uma carcaça menor. Isso faz com que venha uma vinheta enorme ali em volta que vai ocupar boa parte do seu quadro,
que para isso que você tem que fazer o corte de 1.6. Ela já é construída para que ela caiba e tenha um aproveitamento melhor em um sensor APS-C. Então, qual que é a vantagem de um sensor APS-C? Porque além de cropar, além de ser um sensor menor, existe alguma vantagem? Você tem percas de qualidade? E no que isso implica? Existem vantagens no sensor APS-C? É claro que existem vantagens no sensor APS-C. Do contrário, você não veria, às vezes, fotógrafos de esportes cobrindo Copas do Mundo, ou então Champions League, ou então fotógrafos da National Geographic, da Discovery Channel, fotografando aí com 80D, com 90D, que são DSLRs com um sensor cropado. Então por que a gente vê fotógrafos tão renomados, tão profissionais, utilizando sensor cropado, se também não tivessem as suas vantagens em um sensor cropado? Então a primeira vantagem que eu gosto de falar do sensor cropado é que tudo que envolve uma câmera de sensor cropado envolve portabilidade e peso, gente. Todas as câmeras com sensor APS-C vão ser mais leves naturalmente do que as suas equivalentes com sensor full frame. Eu não vou dizer todas em um aspecto geral, generalizar, porque às vezes você pode encontrar uma Fujifilm que faz ali apenas sensor APS-C em médio formato, né? Então você pode encontrar uma Fuji em que tem um peso maior, por exemplo, do que uma Canon RP, por exemplo, que é sensor full frame. Então a gente não pode generalizar em questão de tamanho e peso, mas em questão das suas equivalentes ali. Então se eu comparar uma R10 com uma RP, você vai encontrar um peso melhor na R10, porque justamente ela tem um sensor menor, ela exige menos componentes, é feita em um corpo menor, então por isso, de cara, tudo que envolve o sensor cropado é mais leve. Então as lentes que são construídas por sensor APS-C, lembra que eu falei para vocês que é feita com elementos menores, com carcaças menores? Isso faz com que o corpo de uma lente seja bem mais leve também. As lentes próprias para full frame, as lentes full frames, naturalmente elas vão ser um pouco mais pesadas. É óbvio que vai depender da quantidade de elementos. Você vê uma cinquentinha f1.8, ela é levinha, ela é pequenininha, é uma lente full frame. Mas ali ela carrega pouquíssimos elementos, então se a gente considerar de forma equivalente, você vai ver corpos menores, mais leves e lentes menores e mais leves do que em um kit full frame. E na minha opinião, a maior vantagem de se ter um sensor APS-C é justamente a questão do crop. O crop pode ser sim uma coisa boa. A gente às vezes acha que o crop é uma coisa ruim, uma coisa que faz você perder ambientação, faz você perder qualidade, mas o sensor cropado tem sim uma vantagem muito boa. Lembra que eu falei para vocês que a gente vê fotógrafos profissionais cobrindo esportes e vidas selvagens com câmeras cropadas? Gente, essa é a maior vantagem de se possuir uma lente com sensor cropado. Você vai conseguir, pelo fator de corte, você vai conseguir uma imagem com um recorte maior, uma imagem maior. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma RF 100-400, que é uma lente full frame, se você colocar ela em uma R7 ou uma R10, por exemplo, que são câmeras com sensor cropado, ela vai se tornar uma 160-640. Gente, então de 400 milímetros ela vai para 640. É quase como se você estivesse usando um extensor de zoom ali na sua câmera. Então, o fato de você estar utilizando uma câmera crop pode ser utilizado para isso. Então, você com uma lente leve, com câmera leve, você vai conseguir ter 640 milímetros de distância focal na sua câmera. Isso é excelente para você cobrir esportes onde você tem que manter uma distância do assunto. É excelente para você fotografar vida selvagem, que você vai precisar ali fotografar um animal às vezes que está dormindo a uma certa distância. Ou então até mesmo para você fotografar a lua. Para você que gosta de fotografar a lua, você vai conseguir muito mais detalhes, muito mais informações utilizando uma câmera com sensor APS-C, fotografando dessa maneira. Em contrapartida, quais são as vantagens de um sensor full frame? Então a gente pode pensar que as vantagens do sensor APS-C seriam desvantagens para o sensor full frame? Sim, a gente pode considerar que as câmeras sensor full frame são mais pesadas, têm os corpos maiores. Agora com as mirrorless facilitou muito, mas a gente lembrando ali das DSLRs, todo mundo que tinha uma 6D, uma 5D, o tanto que eram corpos mais pesados, maiores, robustos, em relação a uma T5i, por exemplo, a uma 70D, 80D. Então isso faz, de fato,
com que as vantagens do sensor APS-C sejam as desvantagens do sensor full frame. Mas falando das vantagens do sensor full frame, a primeira delas é que, em contrapartida ao crop, a gente tem um campo de visão mais amplo no sensor full frame. Então isso é o ideal para quem gosta de fotografar astrofotografia, que você vai precisar de uma câmera de uma lente ultra grande angular, ou então para você que fotografa paisagens e às vezes precisa colocar uma 24mm, ela não vai virar uma 35mm, ela vai continuar sendo uma 24mm. Então você vai conseguir encher de gente no seu quadro, você vai conseguir fazer uma fotografia de paisagem ampla, sem ter uma distorção ali muito evidente. E em relação a ter um sensor maior, os seus pixels são mais largos também. E no que isso implica? Isso implica uma maior sensibilidade a ruídos. Então, por pior que seja a câmera, por uma câmera com sensor full frame que não tenha uma resistência a ISO boa, normalmente ela vai ter uma resistência a ISO melhor do que a sua equivalente no sensor APS-C. Então vamos falar aqui, por exemplo, da Canon RP. Eu recebo muitas questões de muita gente perguntando, justamente por estar na mesma faixa de preço, se você deve comprar uma R10 ou uma RP, por exemplo. Se a gente for levar em consideração apenas a sensibilidade a ruídos, ali, a qualidade da nitidez, principalmente em baixas luzes, o sensor full frame vai se sair melhor, porque os pixels são mais largos. Então a RP, por mais que ela não tenha uma sensibilidade a ruídos extraordinária, ela vai ser muito melhor do que uma R10, por exemplo, que é uma câmera que lançou recentemente, que tem um sensor mais tecnológico. Ela não vai possuir uma sensibilidade de ruídos melhor do que uma RP, por conta justamente de que a RP tem um sensor full frame e a R10 tem um sensor APS-C. E isso faz com que sensores full frame sejam os ideais para quem fotografa retratos, casamentos e até mesmo fotografias noturnas, justamente por você ter maior um campo de visão, por você conseguir enquadrar mais pessoas no seu quadro com uma lente nem tão grande angular assim, e por você também ter uma sensibilidade maior a ruídos. E concluindo essa pauta sobre vantagens e desvantagens, então de fato as vantagens do sensor full frame são desvantagens do sensor APS-C. Você não vai conseguir enquadrar muitas pessoas em um quadro com uma 35mm, por exemplo, que ela vai acabar se tornando ali uma 50mm mais ou menos. Você não vai conseguir fazer excelentes fotos noturnas sem ter um certo ruído na sua câmera. Quanto mais tecnológica, melhor você vai conseguir reproduzir esses ruídos aí, arrumar eles numa pós-produção. Mas, falando dessa forma, as vantagens de uma são as desvantagens da outra e vice-versa. E levantando todas essas considerações, então, qual sensor que é melhor? Qual que eu devo comprar? Qual que eu devo escolher? Então, dado a todos esses exemplos, você deve escolher a sua câmera em relação ao que você pretende fotografar. Caso você queira ser um fotógrafo um pouco mais discreto, fazer fotografia de rua, fazer esportes, vida selvagem, ou então levar apenas para sua viagem, que você necessita de uma portabilidade, vá de sensor APS-C. São excelentes câmeras com preços muito mais acessíveis e as lentes também são mais baratas. Agora, caso você já queira se profissionalizar, fazer retratos, casamentos, eventos de um modo geral, que você às vezes vai ter incidência de fazer um evento à noite, gente, de fato, o sensor full frame vai ser sempre o mais ideal para você. Beleza? São apenas alguns exemplos, mas eu não conseguiria citar todos os nichos da fotografia aqui e qual câmera seria mais indicada para alguma delas. Mas, se você ficou em alguma dúvida em relação a isso, ou se você quer indicação de alguma câmera ou de algum sensor, deixa um comentário aqui embaixo falando sobre a sua experiência, falando que tipo de câmera que você procura, para qual assunto, ou se você tiver em dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou estar pronto para te ajudar e responder, beleza? E se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Gente, compartilha esse vídeo com alguém que você acha importante compartilhar. A gente está quase atingindo a marca de 1000 inscritos no canal e eu conto com a sua ajuda para a gente chegar lá, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu, tchau, tchau!